Quero dar boa tarde a cada um de vocês. Obrigado pela presença em mais uma edição do Conexão Empresarial 2023. Dessa vez, a edição de julho, dia 27 de julho, onde a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouco melhor a doutora Cristiana Renaud, que eu vou falar daqui a pouquinho um pouco mais, mas antes disso, agradecer a cada uma das pessoas que aqui estão. Esse é o primeiro evento que a gente está fazendo pós-Conexão Empresarial Araxá. Em primeiro lugar, obviamente, agradecer a cada uma das empresas, a Anglo América, a Drogaria Araújo, a Codenge, a Fiat Automóveis, ao Grupo BMG, a Rede Mater Dei de Saúde, a MyBox, a O Brasil e a Urbana Mídia. E ao apoio, mais do que fundamental, do Cetra. Nós vamos pedir agora a atenção de todos, vamos passar alguns vídeos de alguns patrocinadores deste evento e, na sequência, a gente volta. Eu chamo o pessoal rapidamente para umas palavras e seguimos. Se tem Araújo, tem saúde em dia. Quer ver? E aí, seu João, como tá a pressão? Agora tá em dia. E a vacina do vovô e das crianças, Regina? Em dia. E essa indisposição, seu Gilmar? A gente ajuda a verificar. Se tem Araújo, tem saúde em dia. Sua clínica farmacêutica completa para cuidar da saúde. Saiba mais, vá até a Araújo mais perto ou acesse araújo.com.br/saúde em dia. Araújo. Pequeno passo para a humanidade. Um salto gigantesco para os SUVs. Novo Fiat Fastback, o SUV Coupé da Fiat.
Ei, não dorme não. Você sabia que a PAD agora é o OH Brasil? Somos um veículo de mídia out of home presente em 22 estados e nos melhores pontos de BH. Transformamos o cenário urbano levando criatividade e inovação para o dia a dia das pessoas. OH Brasil. O novo sempre foi nossa marca. Conheça em ohbrasil.com.br. A transformação dos minerais está na essência dos objetos e do modo de vida contemporâneo. A mineração produz a matéria-prima presente em quase todos os produtos que utilizamos hoje e que vamos fabricar no futuro. E para a Anglo-América, a mineração existe para melhorar a vida das pessoas em todos os sentidos. No Brasil, produzimos minério de ferro em Minas Gerais e níquel em Goiás. Em 2014, o Sistema Minas Rio foi inaugurado. Essa operação integra todas as etapas: lavra, beneficiamento, transporte por mineiroduto e embarque no Porto do Açu. Em Goiás, temos operações nas cidades de Barro Alto e Niquelândia, onde produzimos ferro-níquel, material utilizado para a fabricação de aços inoxidáveis. Temos como meta sermos líderes globais em mineração sustentável. Isso significa, por exemplo, sermos uma empresa que colabora com a construção de comunidades prósperas, com foco em educação e saúde, e com um meio ambiente saudável, buscando reduzir o uso de água e as emissões de carbono nas operações. E assim, com compromisso e transparência, oportunidades e possibilidades de crescimento são criadas para todos os municípios e regiões que hospedam nossas operações. Anglo-América, mineração e pessoas que fazem a diferença. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. Bem, muito obrigado pela atenção de todos e principalmente para as empresas que participam, patrocinam e nos enviam essas mensagens tão importantes para o nosso evento. Antes de dar continuidade, eu vou chamar aqui o PCO para dar uma boas-vindas a cada uma das pessoas e, obviamente, a nossa primeira-dama também. PCO, por favor. Na sequência, a fala do PCO, a partir desta edição, a gente vai ter uma breve fala também do Sérgio Lopes Cabral, que é o diretor da Codengi. Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença, principalmente da nossa presidente do Servas, que é uma figura que vocês... Quem não ouviu ela vai ficar impressionado, porque ela realmente é um talento. Muito obrigado. Obrigado, PCO. Obrigado, minha prezada
doutora Cristiana. Nós vamos ter o prazer de escutar agora, antes da gente iniciar a nossa atividade central, nós vamos ter o privilégio de escutar agora o diretor de Gestão de Ativos e Mercado da Codenge. A Codenge é a empresa que atua no desenvolvimento do nosso estado de Minas Gerais. E, a partir dessa edição, em todas as próximas, a gente vai ter uma mensagem aqui para falar um pouco sobre esta questão do desenvolvimento econômico de Minas Gerais. Meu caro Sérgio Lopes Cabral, muito bem-vindo. Muito bem-vindo. E a palavra é sua. Obrigado por estar aqui conosco. GCO, obrigado, PCO. Para a gente é um prazer a Codenge estar participando de um evento como esse, né? A gente sempre está presente, porque está no nosso DNA e desenvolvimento econômico, né? Tem que estar próximo de quem está sofrendo o dia a dia aí, para a gente poder corrigir no que for possível as políticas públicas de desenvolvimento econômico, né? Cumprimentar aqui a nossa presidente do Servas, aí, doutora Cristina Renault. É um orgulho, né, para a gente ver o trabalho que está sendo feito nessa área, e não existe desenvolvimento econômico sem o social, né? E a gente vai ouvir aqui o que já está sendo feito, muita coisa está sendo entregue aí, e a gente tem orgulho de ser parceiro, né, desses projetos. A Codenge ela vem trazendo uma nova função, né, dentro do Estado, que é ajudar a infraestrutura do Estado, né, que muito incomoda aí, vários setores produtivos da economia, né? Então, hoje a gente está com uma função aí importante de ajudar a Secretaria de Infraestrutura em estruturar projetos de PPP, concessões, e aí o objetivo é a gente aumentar a malha viária, melhorar a malha viária do Estado, melhorar os aeroportos, né? Melhorar os parques, né? Melhorar o dia a dia do cidadão, né? Que é o que a gente está aqui buscando fazer. Então, assim, para a gente estar aqui, né, realmente beber água na fonte, né? Acho que eu diria que é isso, é ouvir de quem está vivendo, sofrendo o dia a dia, o que a gente pode melhorar lá. Parabéns pelo evento, GCO, parabéns pelo evento, pessoal, aí, contem com a gente aí. Deixar um abraço aqui do Thiago Toscano, nosso presidente, não pôde estar presente, está em viagem, mas deixa um abraço a todos e um agradecimento a vocês. Muito obrigado. E já faço um convite aqui, no próximo dia 17 de agosto, a gente vai ter uma palestra do Thiago Toscano, que é o presidente da Codenge, fazendo uma leitura geral do que a gente pode aguardar. Obrigado. Obrigado, meu caro Sérgio. Obrigado pela presença aqui conosco. Bem, agora nós vamos ter a oportunidade, de fato, de escutar a pessoa pela qual a gente está aqui, obviamente, para poder entender o que a gente pode esperar desta área para Minas Gerais, em Minas Gerais. A doutora Cristiana Renault, além de ser advogada, além de ser mulher, é a companheira de uma das figuras certamente mais qualificadas que a gente tem no nosso estado, que se chama Matheus Simões, hoje no cargo de vice-governador, já foi também, a partir de Belo Horizonte, representante da cidade como vereador, e agora está aí ajudando o governador Romeu Zema a gerir, a administrar o nosso estado. E, por conta disso, a doutora Cristiana foi convidada para ser não só a primeira-dama do nosso estado, a pessoa que representa esta questão de Minas Gerais, mas também ser a responsável por liderar e por presidir o Servas, que é a instituição que atua no terceiro setor, que atua nas questões de, vamos falar, solidariedade, em momentos, em circunstâncias que há esse tipo de demanda. E mesmo quando não há esse tipo de demanda, até pelo perfil do nosso país, um país que tem uma questão social muito grave a ser resolvida, certamente esse tipo de trabalho não é um trabalho passageiro, é um trabalho recorrente e contínuo. Então, é isso, prezada doutora Cristiana, que a gente quer escutar o que a gente pode esperar para frente em Minas Gerais, entendendo as qualificações que a senhora tem como uma pessoa do direito, uma pessoa da ordem jurídica, mas que também tem outras passagens. Então, vai ser uma alegria te escutar aqui. Doutora Cristiana Renault,
é mestre em Direito Empresarial pela Faculdade de Direito Milton Campos, especialista em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa, onde foi bolsista da Alban, e é professora licenciada de Hermenêutica Jurídica e História do Direito. Ela também tem graduação em Turismo. Prezada doutora Cristiana, vai ser um prazer te escutar aqui. Seja muito bem-vinda ao Conexão Empresarial de julho de 2023, e a palavra é sua. Bem-vinda. Em frente. Tem um aí, você pode escolher. Gente, boa tarde a todos. Eu recebi um convite e uma provocação do Gustavo, depois de estar lá no Conexão Empresarial em Araxá, no último mês de julho, há alguns dias atrás. Ele me convidou a estar aqui, falando para um público que não esteve lá. Alguns rostos aqui eu reconheço estiveram lá, mas alguns não estiveram. E eu absolutamente não recuso oportunidades para falar a respeito do Servas, porque esse é o meu trabalho agora. E o meu trabalho não é feito por mim. O meu trabalho é um trabalho de entrega para terceiros. E é em razão deles que eu vou aceitar todas as oportunidades que eu tiver para falar a respeito do Servas. Mas o Gustavo me fez uma provocação específica. Ele falou: eu gostaria de ouvir sobre a visão da assistência social do Estado de Minas Gerais. Eu falei: Gustavo, então, você vai ter duas participantes. Eu vou convidar também a secretária de Desenvolvimento Social, Elizabeth Jucá, porque a assistência social no Estado de Minas Gerais é realizada em duas frentes. O Servas nasceu há 70 anos atrás, pelas mãos de dona Sara Kubitschek, numa época em que ainda não existia na administração pública uma estrutura como hoje existe a Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, realmente nasceu de uma iniciativa pessoal de uma primeira-dama muito engajada, uma mulher que foi uma pioneira na sua época, e não à toa essa organização começou com o nome de Pioneiras Sociais. Mas, ao longo do tempo, nesses últimos 70 anos, o perfil de Estado no mundo mudou tanto, e as expectativas sobre o que o Estado deve fazer, que entregas ele deve realizar e como ele deve realizar essas entregas, mudaram tanto, que, nesse meio tempo, dentro da própria administração pública, foi criada a estrutura da Secretaria de Desenvolvimento Social, pasta da qual a titular é hoje a secretária Elizabeth Jucá, que também eu, muito honrosamente, sucedo no Servas, porque ela esteve por alguns meses, no ano de 2022, à frente dessa organização. Então, eu convidei a secretária Elizabeth Jucá para estar aqui comigo. Eu vou querer que ela fale um pouco para vocês a respeito do trabalho da SEDESE. É importante a gente entender que esta duplicidade, então, quando eu falo assim, há duas estruturas em Minas Gerais que cuidam da assistência social no Estado. Isso não significa uma redundância ou uma duplicidade desnecessária. Porque um é o perfil da administração pública, outro é o perfil de uma entidade do terceiro setor. Então, embora eu seja primeira-dama, embora o Servas costume ser visto como uma estrutura do governo, ou uma estrutura de Estado, ele é uma estrutura que a gente poderia chamar de paraestatal. E, desde 2017, está muito bem caracterizado por uma lei estadual, que caracterizou juridicamente de maneira muito clara, muito inequívoca, o Servas como uma entidade de terceiro setor, para que a gente compreenda melhor, sem eu me adentrar muito nisso, com uma estrutura semelhante, em termos jurídicos, ao que seria um SESI, um SESC, um SENAC. Então, é uma estrutura de terceiro setor, próxima do governo, mas que não está dentro da administração pública. E esse é o nosso grande trunfo hoje. E é por isso que hoje eu estou falando diante de uma audiência que é uma audiência que interessa sobremaneira aos Servas. Porque, assumida essa identidade de entidade do terceiro setor, o que eu posso dizer para vocês
nós queremos trabalhar com o empresariado para fazer assistência social. Assistência social contínua, como política de Estado, permanente, com uma estrutura administrativa robusta, muitos recursos, tanto humanos quanto financeiros. Esta é prestada preferencialmente pela SEDESI. Qual é o papel do Servas, então, uma vez que existe a Secretaria de Desenvolvimento Social? É fazer o que, pela nossa agilidade como entidade do terceiro setor, muitas vezes é difícil para a SEDESI fazer. Né? Então, essa é a grande virtude do Servas hoje. Então, depois dessa lei estadual de 2017, essa nova identidade, né, que já vinha, de alguma maneira, se formando, mas que ganha essa robustez jurídica em 2017 com essa caracterização especial. Então, isso torna o Servas um parceiro preferencial da sociedade civil, com um legado extraordinário de 3 gerações de pessoas trabalhando em assistência social, 18 presidentes que me antecederam, né, um legado incrível na assistência social, um parceiro preferencial da sociedade civil. Então, sociedade civil é essa que vem sendo provocada para atuar mais em assistência social. Eu falo aqui para um público em que eu reconheço vários rostos de pessoas do nosso empresariado que trabalham nas áreas de responsabilidade de ESG das empresas. E o que eu tenho a dizer para vocês vocês são os nossos parceiros preferenciais. A administração pública trabalha com os recursos da administração pública, dos quais eu, em algum nível, também sou beneficiada, mas o Servas quer cada vez mais, e eu estou falando de agora para até daqui a 3 anos e meio, o que o Servas quer é se consolidar como entidade do terceiro setor que catalisa esforços da sociedade civil para aplicar na assistência social. Né? E em qual assistência social? Eu não posso anular a minha formação acadêmica, né? Isso é parte da minha vida, então, a primeira coisa em que eu pensei quando eu assumi foi o que eu vejo como assistência social e o que é a visão do governo que me convidou para estar aqui. Né? A visão de assistência social de um governo liberal, acho que alguns de vocês já conhecem, já ouviram por diversas vezes o próprio secretário, a própria secretária Elizabeth Jucá e o governador Romeu Zema falar. Né? Vocês já ouviram o governador Zema falar em diversas ocasiões que o que melhor se faz pela assistência social é manter as contas do Estado regulares, ter uma administração enxuta, criar um ambiente para a atividade econômica que favoreça a geração de emprego e de renda. Né? Então, essa é a visão liberal. Mas é claro que nós, como liberais, ainda assim vemos que há aqueles setores da sociedade que são mais frágeis. Esses setores mais frágeis da sociedade, que são, de maneira permanente, né, e como política de Estado atendidos pela SEDESI, eventualmente são atendidos mais rapidamente por uma entidade do terceiro setor. E aí entra o Servas. Né? Então, existe essa assistência social que vocês veem ser prestada, que é o que está no DNA do Servas desde que ele foi fundado, que é de tocar na vida do mais vulnerável. Então, os grupos sociais que são os mais vulneráveis são aqueles que vão receber assistência permanente. Aquela assistência social que muitos chamam de assistencialismo, eu prefiro não usar esse termo, porque eu entendo que esse ismo costuma dar um sentido pejorativo a isso. Né? Então, não há nada de pejorativo em realizar a assistência social, que é a de doar alguma coisa para o vulnerável em estado de vulnerabilidade absoluta naquele momento. Então, a vítima de uma enchente, de um alagamento, de um acidente com uma barragem, como aconteceu em Brumadinho, a vítima, né, ou aquelas vulnerabilidades que são muito bem caracterizadas e compreendidas por nós. O idoso que não tem renda própria. Este é um vulnerável que
permanecerá na situação de vulnerabilidade. Então, essas pessoas, esses grupos, recebem essa assistência social, que eu chamo de assistência social pura e simples, imediata. É aquela em que você simplesmente entrega recursos, distribui recursos, e isso tem que ser gerido de uma maneira muito eficiente, porque realmente a demanda pela assistência social, como muito bem disse o nosso anfitrião Gustavo aqui, nós vivemos em um país em que ainda há uma demanda muito grande por assistência social, ela é inesgotável. Então, nós não temos trabalho, nós não temos muito trabalho, não precisamos de muito tempo para identificar alguém muito próximo de nós em estado de necessidade, pura e simples, que precisa da assistência social imediata. Mas nós queremos mais. E mais do que isso nos foi entregue num Servas perfeitamente caracterizado como entidade do terceiro setor. E é aí que entra a minha formação em direito empresarial. Eu sou uma mulher de muita fé, e eu não escondo a minha fé, eu falo dela publicamente. E vocês vão entender, pelo menos um dos motivos pelos quais eu tenho muita fé. Imaginem que, em 2008, estava eu lá recém-aprovada no meu mestrado de Direito Empresarial, no qual eu gostaria de discorrer sobre o tema da hermenêutica jurídica, pura e simples. Um tema bastante abstrato, ciência da interpretação do direito. Fiz a minha prova, acedi à minha vaga no mestrado, qual não foi minha surpresa quando o meu orientador sai da faculdade. Na época, eu não tinha o professor Márcio, aqui presente, no hall dos professores do mestrado da Milton Campos, para ser o meu orientador em hermenêutica, porque ele teria sido um orientador muito competente. E eu, de repente, fiquei órfã de orientador, falei, sobre o que eu vou falar? E aí eu fui em busca da linha de pesquisa de responsabilidade social. Imaginem como eu fui levada por um acidente de percurso. O meu orientador foi nomeado desembargador do Tribunal de Justiça Militar, não pôde mais continuar no Milton Campos, teve que optar entre duas faculdades, foi para outra. E aí me caíram às mãos duas obras daquele que é praticamente o inventor do microcrédito, pelo menos na acepção contemporânea dele, que é Muhammad Yunus. Quando eu li aquele livro, eu falei, é sobre isso que eu quero escrever. E aí, imaginem vocês, nós estamos aqui em 2023, em 2008 eu não tinha a menor possibilidade de imaginar que eu estaria um dia à frente do Servas. Mas é assim que Deus faz as coisas. Ele vai tecendo a nossa vida como um bordado, e nós, na nossa insensatez, costumamos reclamar das coisas que acontecem conosco, mal sabendo que os planos dele são maiores do que os nossos. E assim ele acabou me preparando, me dando a oportunidade para me preparar para estar aqui. E quando eu comecei a estudar responsabilidade social, com base nesse autor, que é um grande realizador, eu não sei se todos aqui têm notícia disso, Muhammad Yunus ganhou um prêmio Nobel da Paz em 2008, porque o impacto do que ele realizou, começando como um pequenino programa de extensão em uma universidade do interior de Bangladesh. Programa este em que ele distribuiu $27 entre 42 pessoas. Isso foi uma revolução, começada na década de 70, num período de maior fome em Bangladesh. E a revolução do microcrédito levou esse país a ser, eu não sei se um dos poucos ou o único país do mundo que bateu as metas do milênio estabelecidas pela ONU em termos de redução de miséria e de pobreza. Então, eu fui beber nas águas de uma grande autoridade. E aí, uma das primeiras coisas com as quais eu fui apresentada na obra dele, na primeira obra que eu li, O Banqueiro dos Pobres, foi com aquilo que é o principal desafio da assistência social, que é um paradoxo muito difícil de ser resolvido. É nos momentos de crise que as pessoas mais precisam de assistência social. E é também nos momentos de crise em que os governos e a iniciativa privada têm menos recursos para prestar assistência social. Então, é quando mais se precisa dela
que menos se consegue prestá-la. Esse é o grande desafio da assistência social. E esse desafio só pode ser enfrentado de maneira eficiente tendo duas coisas em mente. A primeira delas é: a assistência social não pode ser pensada só no curto prazo, porque esse problema desse encontro da crise da falta de recursos com a maior demanda da assistência social é um problema que sempre ocorrerá, e se eu lido com a prestação só no momento em que a crise se aprofunda, então vai ser o momento em que eu tenho menos recursos para agir. Então, eu não posso pensar na assistência social só a curto prazo. Então, isso foi uma das primeiras coisas que eu aprendi. A assistência social tem que ser pensada a curto, médio e longo prazo. No mesmo momento em que eu estou entregando a cesta básica, entregando o cartão humanitário para a vítima das chuvas em Minas Gerais, eu estou realizando o planejamento para o período da seca, eu estou realizando o planejamento para a próxima campanha do agasalho, eu estou realizando o planejamento para o próximo SOS Chuvas. E eu estou pensando nos projetos que me levam à segunda coisa que eu descobri, lendo Muhammad Yunus. A assistência social precisa passar por uma revolução da sustentabilidade. Ela precisa encontrar mecanismos para que se viabilize a médio e longo prazo, exatamente para que a gente fique menos refém desse paradoxo de ela ser tão mais necessária nos momentos em que menos recursos se tem para aplicar nela. Então, é preciso, claro, aplicar muitos recursos quando nós estamos navegando em áreas, em águas mais tranquilas, né? E planejar para ter os recursos já à mão e ter muita criatividade para prestar assistência social nos momentos de crise em que, normalmente, os recursos secariam. Muito bem. Então, isso é o que eu trouxe de uma vivência acadêmica, né? Inicialmente não planejada, para essa situação na qual eu estou hoje. Então, é uma conjunção muito feliz, porque aí eu encontro o Servas, agora já. O Servas era uma espécie, gente, de jabuticaba jurídica até que essa lei estadual finalmente foi proposta e votada. De uma forma que hoje se tem uma caracterização da atividade da SEDESE muito bem realizada, a do Servas muito realizada, e nós trabalhamos de maneira complementar, né, em absoluta harmonia. A secretária Elizabeth Jucá é minha interlocutora permanentemente. Eu faço regularmente reuniões na SEDESE, nós trabalhamos juntas no SOS Chuvas. A estrutura deste programa foi toda criada ainda na gestão da secretária Elizabeth, nos meses em que ela esteve, no ano passado, à frente do Servas. E nós estamos agora prestando contas, né, secretária? Porque o nosso SOS Chuvas, gente, e isso é música para os ouvidos do empresariado, o nosso SOS Chuvas é auditado. Então, nós fomos auditados pelo Instituto Áquila e nós fomos auditados pela BDO. Então, vocês podem doar tranquilamente, porque nós nos organizamos para que vocês saibam que tudo que é empregado pelo Servas é empregado com muita austeridade, com muita seriedade. Muito bem. Então, estou eu aqui fazendo, na verdade, uma apresentação desse novo Servas para vocês, né? Eu considero que isso é um prêmio. Eu ter na mão uma estrutura que me permite sentar em volta de uma mesa uma entidade que precise de assistência, uma empresa potencialmente interessada, uma secretaria de Estado, todos colaborando, às vezes até uma empresa pública, colaborando em conjunto, pensando em conjunto para que ideias que sejam interessantes para a responsabilidade social das empresas sejam ideias que possam ser aplicadas na prática, através dos Servas, com o auxílio da estrutura do Estado, com auditorias que são prestadas a nós, gente, sem nos cobrar nada. Essa é a outra ótima notícia. Figura muito bem estar ao lado dos Servas. Claro, porque nós somos uma entidade muito séria, que está no coração dos mineiros. Então, Instituto Áquila e BDO prestaram serviço para nós,
a BDO por uma pequena taxa, por causa do compliance deles, e o Instituto Áquila sem nos cobrar nada. Então, é assim que é o Servas que se apresenta a vocês hoje. Né? Nós pretendemos ser grandes catalisadores da iniciativa de empresas. Nós pretendemos ser uma caixa de ressonância para escutar a sociedade civil, tanto em relação às ideias que ela tem sobre a prestação da assistência social, quanto para escutar as necessidades das entidades do terceiro setor que atendem à infância, que atendem aos idosos, que atendem às populações invisibilizadas, por exemplo, quilombolas, por exemplo, pescadores. Tá? Há diversas populações das quais a gente mal ouve falar e que demandam um trabalho constante de assistência social. E, então, com base em todo esse acervo de informações e de oportunidades, nós estamos nos organizando para ser realmente uma entidade que se apresenta para possíveis parceiros como uma entidade ágil, como boa escuta para a sociedade civil, que age juridicamente com a maior seriedade. Está aqui presente a minha diretora jurídica, Sandra. Onde você está, Sandra? Sandra Carsalade. Muito bem. Trouxe para o meu time uma pessoa com uma enorme experiência na área de assistência social, que é a minha vice-presidente, Dinorá. Dinorá conhece pessoalmente os 94 municípios de Belo Horizonte com o menor IDHM. Ela esteve lá prestando assistência social durante anos no programa do Ministério Público Itinerante, MP Itinerante, através do qual ela conseguiu pleitear benefícios sociais para mineiros em situação de extrema pobreza ao longo de diversos anos. Então, ela já tem uma enorme experiência em transformar a vida das pessoas. Então, nós nos apresentamos aqui hoje como um Servas aberto para a sociedade, tanto para a escuta daquilo que as empresas gostariam de fazer, porque o conceito de ESG é um conceito também interminável, não é, gente? É boa governança, atuação socialmente responsável e ambientalmente responsável. Pensem na quantidade de coisas que podem ser feitas nesse sentido. E aí eu queria citar para vocês, antes de adentrar em cada uma das frentes de atuação do Servas, eu queria citar para vocês um programa que eu acredito que foi a cara dessa nova face do Servas, né? Exatamente porque tem um impacto socioambiental. Então, nós tivemos tratativas com uma empresa do setor têxtil do interior de Minas Gerais, a Grife Cecília Prado, que exporta malhas para todos os continentes do mundo. E nós recebemos cobertores reciclados da Cecília Prado. Né? Esse tipo de iniciativa é exatamente aquilo que nós queremos realizar. Né? Por quê? O resíduo têxtil, que seria descartado, que leva muito tempo para ser absorvido, muito tempo para se degradar, foi transformado em cobertores. E transformem aquilo que são problemas em soluções. Porque, na verdade, é isso. Nós lidamos com um grau de complexidade de problemas sociais. Nós temos uma enorme desigualdade. E eu costumo dizer, inclusive, que a desigualdade não é o maior problema. Muitos estudiosos do fenômeno da pobreza insistem em falar muito em desigualdade, ao que eu costumo responder é o seguinte: o senhor preferia morar na Coreia do Norte ou na Suíça? Alguém aqui preferiria morar na Coreia do Norte ao invés da Suíça? Eu duvido. E, no entanto, a desigualdade é muito maior na Suíça do que na Coreia do Norte. Portanto, o maior problema que nós temos não é a desigualdade. O maior problema que nós temos é a pobreza. Né? E, junto da pobreza, o abandono. Então, por isso, eu apresento para vocês aqui, né, essa nova face do Servas, a qual eu não, em momento algum, essa gestão desvaloriza as gestões anteriores. Em primeiro lugar, programas de assistência social visando uma assistência contínua já foram feitos em gestões anteriores e foram muito bem sucedidos. E eu falo
sobre esses programas, eu converso com pessoas que trabalharam no Servas nessas épocas. Nós fizemos um apanhado de tudo o que foi feito nos últimos anos, que teve muita relevância no Servas, e nós pretendemos retomar parte desses programas, reconhecendo a maternidade deles a quem é devida. Mas nós queremos que agora isso ocupe um espaço cada vez maior na nossa atividade, né? Essa atividade de assistência social visando a diminuição da vulnerabilidade, da percepção da vulnerabilidade, não só porque a assistência social precisa ser mais sustentável, mas porque, eu não sei se isso ocorre a vocês, o fenômeno da pobreza não é um fenômeno só material. Quando a gente fala de populações vulnerabilizadas, elas não estão vulnerabilizadas só por um aspecto econômico, elas estão vulnerabilizadas pessoalmente. Então, quando a gente lida com a situação de população vulnerabilizada, porque em uma determinada região a principal atividade econômica deixou de ser importante, e aquelas pessoas encontram, então, uma espécie de um vazio no mercado de trabalho, então, nós nos deparamos com outros aspectos do empobrecimento, né? A sensação de menos-valia das pessoas, a sensação de inutilidade. Então, da mesma forma que nós não enxergamos no empresário aquela pessoa que empreende só para ganhar dinheiro, o empresário tem outros propósitos, e é nesses outros propósitos que nós apostamos, nós também vemos o vulnerável como alguém cuja vida precisa ser tocada, não só para que ele receba bens, mas para que ele receba a oportunidade de se reinserir, seja com o valor econômico, seja sem o valor econômico, né? Nesse sentido, nós estamos desenvolvendo um portfólio de projetos de índole puramente social, socioambiental e sociocultural, que nós acreditamos que seja um convite bem interessante à participação de muitos parceiros do setor empresarial. E nós também estamos voltando a um tema que está no DNA do Servas, que é o voluntariado. Eu não sei se vocês se preocupam com isso, ou se esse é um tema de leitura dos senhores e senhoras, mas nós vivemos uma época da história da humanidade em que nós teremos impactos graves no emprego por conta de uma série de atividades que vão ser realizadas cada vez mais pela inteligência artificial, né? E nós nos deparamos com outros fenômenos que convergem para essa mesma necessidade de ocupar cada vez mais as pessoas. Por exemplo, nós estamos nos tornando mais longevos e com mais saúde, e nos aposentando cedo, o que muitas vezes leva à sensação de inutilidade, à depressão, à sensação de menos-valia. Então, uma das iniciativas que nos é mais querida é a criação da nossa escola de voluntariado, né? E é muito cara a nós, porque o Servas nasceu como serviço voluntário. Mas hoje, de voluntários, estamos lá, eu, a Dinorá, né, presidente e vice-presidente, e os membros do conselho. Mas o Servas hoje tem uma estrutura de cerca de 30 funcionários que não são voluntários. Mas a nossa história foi criada pelo voluntariado. Então, foi quando Dona Sara se propôs a ser uma voluntária na assistência social que ela criou o Servas. E, durante muito tempo, trabalharam no Servas esposas de secretários de Estado, esposas de empresários, mulheres que não tinham a sua própria atividade econômica, né, e que trabalharam como voluntárias do Servas. Ao longo do tempo, isso foi se perdendo, né? E este é um momento da nossa experiência humana em que nós precisamos voltar a ver muito valor no voluntariado. E nós gostaríamos de dar o máximo de impulso possível a isso. Como eu e Dinorá somos professoras, não é, Dinorá? A gente não consegue negar o nosso DNA, né, a nossa formação.
nós logo pensamos o seguinte: as pessoas querem ser voluntárias, mas elas não sabem como, elas não sabem o que fazer, não sabem o que o voluntariado pode trazer de benefício a elas. Nós temos legislação sobre voluntariado, que trata de voluntariado e estágio. Nós temos legislação, empresários que estão aqui. Não sei se os senhores sabem, mas hoje é responsabilidade das empresas preparar os seus funcionários para a aposentadoria. Uma das formas possíveis de fazer isso é estimular o seu funcionário, que está prestes a se aposentar, a se tornar um voluntário, né? E, assim, preparar essa pessoa para essa transição da vida dela, que pode ser uma transição muito impactante em termos negativos, mas pode ser uma transição em termos muito positivos. Nós podemos nos reinventar completamente. Antes mesmo de chegar à presidência do Servas, na nossa festa de Natal, para a qual a secretária Elizabeth me convidou, eu levei um amigo que é um ex-promotor de justiça, um promotor de justiça aposentado. Ele é, para mim, uma grande inspiração, é uma demonstração cabal do quão capazes nós somos de nos reinventarmos. O nome dele é Henrique German, e ele é marido da desembargadora Maria Inês. Então, o Henrique desenvolveu, ao longo dos anos, uma cegueira progressiva. E chegou um momento em que ele teve que se aposentar. Ele foi fazendo uso de tecnologias e permanecendo nas suas atividades por cerca de 20 anos. Chegou um momento em que não era possível mais. Quando ele escreveu a carta dele para a família, anunciando a aposentadoria em razão da cegueira progressiva, ele descobriu que ele era um escritor, que hoje já tem mais de 20 livros publicados. Então, esse é o tamanho da nossa capacidade de nos reinventarmos. Então, o Servas hoje se apresenta também aqui para vocês, né, para a sociedade civil mineira, para o empresariado mineiro, como uma grande oportunidade de retomar a tradição do voluntariado, que é positiva, tanto para o ISD das empresas, quanto para aquilo que cada vez mais vai ser exigido dessas empresas, a respeito da reinserção ou dessa transição dos seus funcionários para o momento da aposentadoria, quanto para nós todos, porque eu digo uma coisa para vocês, né? Hoje eu ouvi de algumas pessoas aqui que a minha pele está bonita, que eu estou rejuvenescida, que eu pareço descansada. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte: o que me oxigena é o Servas. Eu estava lá quietinha, né, no meu... Como é que se chama isso, gente, quando a gente tira um sabático? Estava eu lá no meu sabático. O meu sabático dá muito trabalho, tá, gente? Porque só acompanhar o Matheus já me dá um trabalho bastante considerável. Para quem o conhece aqui, acho que quase todos o conhecem, e sabem da atividade febril dele, já é bastante. Mas estava eu lá no meu sabático, quando o governador chegou para mim, em novembro, do último ano, no dia em que ele comemorou o aniversário, e falou assim: e aí, Cris, você já começou? E aí o meu sabático foi interrompido, e eu soube que eu seria a nova presidente do Servas. E, desde então, eu me sinto oxigenada, porque eu queria deixar 2 últimas falas para vocês ainda, antes de chamar a secretária Elizabeth Jucá. Assistência social não devia nem se chamar assistência, devia se chamar investimento social. Porque, quando nós fazemos assistência social, nós investimos na qualidade de vida dentro de uma sociedade. E isso reverte para todos nós, mesmo que nós, pessoalmente, não estejamos realizando esse trabalho. Mas, quando nós realizamos pessoalmente, ele é altamente rejuvenescedor. Então, para quem está preocupado aí com a sua saúde física e emocional, eu digo para vocês que a assistência social, que, na verdade, deveria se chamar investimento social, é altamente rejuvenescedor e nos mantém ativos. Muito obrigada pela atenção de vocês. Tenham todos um bom almoço. Vem cá, Elizabeth, por favor.